Olá pessoal, Cidadão Kane é um filme aclamado pela crítica mundial e é um item praticamente obrigatório para qualquer estudante de jornalismo. Entretanto, parece que só se fala em Cidadão Kane quando se quer falar disso. Manipulação de massa através da imprensa, falada, escrita. Acho que hoje em dia é mais falado do que escrito. Sim, Cidadão Kane fala de manipulação de informação no jornalismo. Mas não é só isso. O filme é sensacional em vários aspectos. Tem muito mais a nos dizer e Pulp Fiction, acredite, Pulp Fiction de Tarantino tem muito a ver com isso. Cidadão Kane trata da vida e legado deixado por Charles Foster Kane, um personagem interpretado pelo mais do que sensacional Orson Welles. A história é contada por meio da investigação de um jornalista que quer saber o significado das últimas palavras, na verdade a última palavra que o magnata disse antes de morrer, Rosebud. A carreira de Kane na indústria editorial nasceu mesmo do serviço à sociedade, mas gradualmente foi se transformando em uma perseguição implacável pelo poder. E o tal Charles Foster Kane nasceu pobre e se tornou milionário, se não bilionário. E por conta disso, por conta do dinheiro sobrando, mandou até mesmo construir um palácio para sua amada Susan Alexander. E aqui é que o filme segue uma história em paralelo. Além de, claro, manipular as informações de seus jornais, Kane insistia que Susan sabia cantar ópera e ela não sabia. E não tinha a menor capacidade para isso. O professor de música dela, em certa ocasião, quis se demitir, dizendo que não tinha jeito, ela não tinha sucesso e deveria parar. Mas Kane, no auge da sua manipulação, jogou na cara do professor que os seus jornais fariam a parte dele se o professor fizesse o dever de casa. Ou seja, os jornais iam colocar Susan Alexander no auge. Mas Cidadão Kane, em sua genialidade, mostra umas coisas que quase ninguém fala. E que quem viu Pulp Fiction de Tarantino, que tem uma narrativa não linear, aquela que é de trás para frente, do meio para o final, do meio para o começo, voltando para o começo, etc. Pulp Fiction tem isso, não ficou confuso. Cidadão Kane tem isso e não ficou confuso. E olha que estamos falando de Pulp Fiction, um filme de 1990, que já tinha certa tecnologia. Cidadão Kane não é da década de 40 e não tinha nenhuma tecnologia. Esse tipo de narrativa não é comum nos filmes e quando é feito tem que se tomar muito cuidado. Porque se não fizer bem feito, assim como Pulp Fiction, assim como o próprio Cidadão Kane, o filme fica chato e confuso. No entanto, há uma outra coisa que Cidadão Kane tem de espetacular e que se tornou uma marca registrada de Orson Welles, que é a movimentação de câmera, de baixo para cima para baixo, de ângulo, fazendo supressão de luz, uso de espelho para mostrar uma terceira pessoa, câmera em ângulo não convencional, como aquelas cenas em escadas. Kane gosta muito de escada, igual o Hitchcock gostava. Ninguém fez isso melhor que Orson Welles naquela época, dos anos 40 e 50. Ficou tão interessante, tão bonito, tão bem feito, que hoje em dia ainda é usado, mas ninguém nota. Mas também ninguém faz hoje em dia tão latente como o Welles fazia naquela época. A falta de computação gráfica e por ter equipamentos imensos, pesados, poderia ser um grande entrave à produção de cinema naquela época. Mas isso não era problema, porque exatamente pela falta desses recursos e movimento e maniabilidade, os grandes cineastas se reinventavam. Outro exemplo disso é O Terceiro Homem, que não foi dirigido por Welles, mas tem ele como personagem. Você vai ver essa questão de câmera e luz tão latente que vai se espantar. O uso de luz em uma cena
na janela de um prédio usada para mostrar o rosto de alguém na rua. Não tem lâmpada, não tem cenário. A luz acende e o rosto de alguém é revelado. Inclusive, Elia Kazan usou muito recurso de pouca luz em um filme chamado Um Bonde Chamado Desejo, com Marlon Brando. Muito bem, Pulp Fiction nos encantou com essa mensagem não linear, chegou de repente e praticamente reacendeu o estilo. Mas não é qualquer diretor que sabe fazer isso. Se não fizer bem feito, fica ruim, fica confuso. Bem, as semelhanças entre Cidadão Kane e Pulp Fiction param por aí, com essa linguagem não linear. Mas Cidadão Kane é um filme celebrado e uma leitura obrigatória aos amantes de cinema. Mesmo gravado em preto e branco, mas exatamente aí, por ter sido preto e branco, é que ficou tão bonito e elegante e vale muito a pena ver. É um filme atemporal que fala sobre manipulação de informação de opinião e o que mais se vê hoje em dia. E ainda pior, hoje em dia temos tanta opinião que já nem sabemos quem manipula o que é verdade ou o que não é. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço se você deixar o seu joinha, agradeço se você fizer a sua inscrição no canal, assim não perde nenhum vídeo novo. Fiquem bem e até o próximo.